Paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para fazermos um pequeno comentário sobre a lição de jovens, a lição 4 desse segundo trimestre de 2020. Deus ele tem nos dado essa oportunidade para fazermos esse trabalho e nós chamamos a atenção dos irmãos que nos ajude também em oração, que o Senhor ele venha nos dar mais sabedoria, venha nos orientar melhor em termos de várias formas para poder transmitirmos uma melhor aula para os irmãos. Muito bem, vamos entrar aqui no texto do dia de lições bíblicas de jovem do segundo trimestre de 2020, da lição 4, vencendo os obstáculos. O texto do dia: para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Josué, capítulo 4, versículo 24. A síntese da lição: em Jesus Cristo já somos mais que vencedores. Muito bem. Então nós vemos aqui nessa lição que vai ser abordado alguns pontos sobre os obstáculos enfrentados por Josué e o povo de Israel, pois nós falamos nas lições passadas que Josué assumiu a liderança junto ao povo de Israel e, por seguinte, começou a enfrentar as dificuldades desta liderança. Vamos entrar aqui no ponto introdutório. A nossa introdução informa assim: o povo de Deus tinha se preparado para a entrada em Canaã. E os espias que foram enviados a Jericó voltaram sãos e salvos. Todos estavam animados, pois Israel entraria finalmente na terra prometida. Porém, antes que precisava atravessar o Rio Jordão, algo que era impossível aos olhos humanos. Tal fato nos mostra que na rota da vitória do povo de Deus surgem muitas vezes oposição humana, ataques de ordem espiritual, dificuldades financeiras e sociais, dentre outras. Mas também há obstáculos naturais, não criados pelos homens ou pelo inimigo, mas permitidos por Deus, os quais podem interromper abruptamente a caminhada rumo ao ideal almejado. Esses últimos talvez sejam os entraves mais perigosos, pois podem ser interpretados como Deus está dizendo não. É preciso ter discernimento para, transpondo as barreiras, seguir em frente e alcançar tudo o que o Senhor prometeu. Há uma frase que sintetiza o segredo para o alcance dos objetivos: as águas dos rios alcançam seus objetivos, porque aprenderam a contornar os obstáculos. Então, nesta introdução, nós podemos observar que o povo, no início de sua caminhada com a liderança de Josué, eles passaram a enfrentar o Rio Jordão, enfrentaram uma dificuldade natural, uma dificuldade que Deus, vamos dizer assim, lhes impôs, que o próprio Deus colocou em suas vidas ali, porque Deus é que controla a natureza, Deus é o criador de todas as coisas. Então, às vezes, as circunstâncias naturais da vida podem ser nos apresentada
de uma maneira dificultosa. Então, devido a isso, às vezes nós podemos até murmurar e achar que Deus ele não está mais preocupado conosco, ou então Ele não quer nos socorrer, ou então o Senhor Ele não quer nos ajudar neste momento que estivermos passando. Mas nós vemos que a questão aqui do texto, que nos apresenta que a questão não é essa, que Deus Ele jamais vai deixar de nos apresentar como a vida é. Deus Ele não quer que os seus servos fiquem omissos de como a vida é. Pelo contrário, Deus Ele quer que em meio a toda a realidade desta vida, mesmo as realidades difíceis, o Senhor Ele quer que nós nos apresentemos em fé, nos apresentemos como pessoas confiantes nele, em meio aos obstáculos que venham nos apresentar, independentemente de que tipo de obstáculos sejam eles. Tudo bem? Então iremos continuar aqui e vamos entrar no ponto 1 do tópico 1, o ponto 1, atravessando o Jordão. Um dia marcante para o povo. Nos informa assim, o dia 10 de Abib, que era em torno de março e abril do nosso calendário gregoriano, né? O nosso calendário gregoriano, que é diferente do calendário judaico, o calendário hebreu. Então, esse calendário do dia 10 de Abib era um dia magnífico para os israelitas, pois nesse dia que Deus anunciou que seria comemorada a Páscoa, o dia da saída, o êxodo do Egito, é o período no qual esta data é marcada como a saída do povo de Israel lá do Egito, que é considerado a Páscoa. A Páscoa nada mais é que esta festa de comemoração, esta festa de celebração, de liberdade. O Senhor lhe deu esta libertação para o seu povo depois de em torno de 340 anos escravo ali no Egito. Muito bem. Deus ele pega e valoriza esses detalhes aí. Às vezes nós pegamos os pontos difíceis da vida e queremos logo esquecê-lo. Deus não. Deus ele pega os momentos difíceis e sobrepõe com bênçãos em cima deles, mas Ele não quer que nós esqueçamos os momentos difíceis, mesmo depois que nós alcançamos a vitória. Daqui a um momento, alguns minutos mais na frente, eu irei falar no período que, quando eles estavam atravessando o Rio Jordão, e Deus ele manda pegar pedras ali. Eu vou dar um significado interessante para vocês em relação a essa atitude que Deus manda os sacerdotes fazer ali no meio do Rio Jordão, depois de aberto o Rio Jordão. Entrando aqui no ponto 2 do tópico 1, fala sobre a arca do concerto. Aponta o caminho a seguir. Durante 40 anos, Deus guiou seu povo por intermédio de uma nuvem e coluna de fogo. Lembrando que esta nuvem, ela ficava em forma de nuvem de dia, mas quando chegava a noite, esta nuvem ela transformava-se em uma coluna de fogo. Ou seja, de dia, o deserto é extremamente quente. Então Deus ele precisava proteger o povo nesta travessia no deserto, trazendo ali a nuvem para proteger. Não apenas essa proteção vinha de um clima quentíssimo do deserto, mas também esta nuvem, ela, em certo momento, ela ocultou a visão dos inimigos. Nós vimos na Bíblia que esta nuvem, ela foi usada também para ocultar
a visão dos inimigos para dificultar o alcance, para visualizar o povo de Israel. Vemos que Deus ele faz uso também de recursos naturais para que venham realmente, às vezes, nos trazer alguma dificuldade. Deus ele não evita isso, mas nos protege em meio a essas dificuldades. E também Deus ele faz uso para que essas dificuldades venham agora nos beneficiar. É interessante que Deus ele pega qualquer situação da vida e torna bênção para nós. Muito interessante a ação de Deus em meio a qualquer situação. Por isso é válido, é importante, eu encorajo aos irmãos, eu encorajo a você a confiar totalmente no Senhor, porque Deus ele sabe tudo sobre a vida. Deus ele sabe tirar solução onde não existe. Deus ele cria circunstâncias, ele cria ambiente satisfatório onde não há. Deus ele pode gerar luz aonde há trevas. Deus pode gerar esperança onde não existe esperança. Deus pode trazer solução onde não há nenhuma solução. Porque Deus ele tem este poder em suas mãos. Deus ele é um Deus do impossível. Continuando a leitura, nos informa aqui que agora, porém, os hebreus seriam guiados pela arca no deserto, que era levada dos sacerdotes levitas. Deus deu essa missão apenas para os sacerdotes levar esta arca nesta caminhada. Então, até isso Deus ele organiza. Até no meio da luta, no meio da dificuldade, temos que nos organizar. Não temos que nos deixar ser tomado pela ansiedade, pela angústia, pela afronta, pela dor que as dificuldades e as lutas venham de encontro ao nosso coração. Não, nós vamos organizar a nossa postura como lutadores de fé, como pessoas que estão confiantes no Senhor, que Deus vai centrar a nossa mente como nós devemos agir. Então o povo estava em dificuldade, estava encaminhado num ambiente desértico, estavam num deserto, mas Deus sempre falando para eles: olha, organizem, façam as coisas desta forma, eu quero que as coisas aconteçam assim, assim e assim. E vocês escutando essas minhas orientações, a vitória vai virá ao encontro de vocês. A vitória ela vai ser alcançada por vocês. Nós aprendemos muito com Deus nestes pontos na vida de Israel, ali no deserto, que todas as vezes que eles seguiam a orientação de Deus, todas as vezes que eles seguiram os passos que Deus lhe dava para eles executarem, eles alcançavam êxito, eles alcançavam sucesso, eles alcançavam a vitória, e Deus era glorificado na vida de todo aquele povo. Aí continuando a leitura diz aqui, mas somente em 3 oportunidades ela foi conduzida pelos sacerdotes. Nesse episódio, ao circuncidarem Jericó e quando levaram para o interior do templo de Salomão. Outro aspecto interessante é que a arca sempre seguia no meio do acampamento. É interessante aqui este ponto, que a arca ela simbolizava a presença de Deus. Veja que a arca ela caminhava na frente, mas em certos momentos ela ficava no meio. E em certo momento ela ficava atrás. Então, dependendo das circunstâncias, dependendo do momento, Deus vai nos orientar que há momento que Ele quer ficar na frente, e há momento que Ele quer estar no meio, e há momento que Ele quer ficar de vanguarda, só atrás, próximo, mais atrás, que a gente vá na frente. Então, por isso é importante nós estarmos sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, porque nem sempre Deus vai fazer esse sentido em nossas vidas.
Há momentos que a gente sente que está só, nós achamos, na verdade, que estamos só, mas não estamos. Talvez Deus não está em linha de frente, talvez Deus não esteja no meio, mas Ele está próximo, Ele está atrás, Ele está ali seguindo conosco, atrás, conduzindo, atrás não ao ponto de nos deixar só, atrás numa postura de condutor, atrás numa postura de alguém que está conduzindo. Então, de acordo com a necessidade, Deus vai agir como Ele achar melhor. Então nós não temos que chegar para Deus, Deus fica aqui na frente, olha, Deus vem para cá para o meio, olha, Deus vai aqui para trás, ou Deus faz assim, ou faz, não. A única postura nossa é buscar, Senhor, me ajuda em relação a isto que eu estou passando. Faz com que eu alcance, Senhor, a vitória neste momento que tão difícil que eu esteja passando. Nós não temos que ficar preocupados da onde que Deus está. Nós vemos que a ansiedade, o salmista nos mostra que a ansiedade há essa preocupação de nós sabermos, Deus, onde tu estás? Onde tu estás, Senhor? E Deus, Ele nos mostra que sempre Ele está conosco, sempre Ele estará conosco. Não temos que ficar preocupados em saber qual é o local que Ele está. Apenas nos conscientizar e acreditar que Ele está conosco. Ele está conosco. Muito bem, vamos entrar aqui no ponto 3 do tópico 1. A providência mais importante para a conquista da terra prometida. De todas as ordens que Josué passou ao povo, a mais significativa foi: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Ele deixou claro que não seria possível apresentar-se a peleja sem as vestes da santidade, pois Deus é santo, 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 conforme está escrito em Isaías no capítulo 6, do versículo 3. Essa é uma das características que mais demonstram a essência do caráter divino. As Escrituras Sagradas nos exortam: sede santos, porque eu sou santo. O povo de Israel, assim como a igreja, foi chamada para a santidade, que significa separação. Então Deus, Ele nos apresenta que a única postura nossa que Ele espera é uma vida santificada. E o que é viver santificadamente? É viver separado. Separado do quê? Daquilo que Deus não gosta, daquilo que Deus vê como algo que não seja bom para Ele e muito menos para nós. Algo que vai prejudicar este nosso relacionamento, esta nossa comunhão com o Senhor. Porque a falta de santidade, ela dá esse distanciamento. Quando deixamos de santificar a nossa vida, o nosso interesse para com a comunhão com Deus vai se perdendo, vai se esvaindo. Esse interesse de estar perto de Deus, de estar próximo do Senhor, vai se perdendo. E essa perda é prejudicial para nós. Porque nessa quebra de relacionamento, nesse distanciamento, o mais prejudicado não vai ser o Senhor, não vai ser Deus. Não vai ser Deus, vai ser nós. Nós somos os mais prejudicados quando nós nos distanciamos do Senhor. Deus apenas fica com uma postura de tristeza. Nós vemos na Bíblia, lá em Gênesis, quando Adão, ele pecou, ele se distanciou, mas o Senhor foi lá, tomou uma postura de aproximação. O Senhor foi lá como aquele que está comprometido no relacionamento, na virada da tarde, do dia, ali de tardinha. O Senhor com uma postura foi lá, sua postura de amigo, sua postura de Senhor, sua postura daquele que não rompe relacionamento, foi lá. Mas a Bíblia diz que o Adão não estava naquele lugar, ele se escondeu, no lugar do encontro de todo o final da tarde. Ou seja, quando nós nos afastamos, quem mais sai prejudicado nessa postura seremos nós, porque nós sem Deus
É dificultoso. Mas Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. No tópico 2, as dificuldades no caminho da bênção, do ponto 1, a prova. O Jordão transbordava. Atravessava o Mar Vermelho rumo ao Sinai. Para não morrer pelas mãos de Faraó era uma coisa, mas passar o Jordão para entrar numa guerra sangrenta contra dezenas de cidades-estados fortificadas há séculos, como era o caso de Jericó, cuja muralha, de acordo com os estudos arqueológicos, estava intacta há uns 800 anos, exigia muito mais fé e coragem. Todavia, além dos grandes embates que os aguardavam, havia um obstáculo humanamente intransponível: o Rio Jordão. Era impossível a travessia de pessoas e animais na época da cheia. Somente a fé no Deus Todo-Poderoso faria possível tal façanha. O Rio Jordão se apresentou como o maior obstáculo do momento e estava em cheia. Havia uma enchente ali, ele estava totalmente transbordado. O Rio Jordão não tinha como transpor a ele, não tinha como passar por ele. Então a fé daquele povo foi provada naquele momento. É interessante que, apesar das experiências alcançadas atrás e das informações passadas pelos seus pais, e de todas as coisas que vinham acontecendo, Deus agindo em meio àquele povo no deserto, mas mesmo assim, quando eles chegam nesse período e a confrontar o Rio Jordão, eles se acharam sem fé. Eles foram encontrados com pessoas que não acreditavam que Deus ele ia ajudá-los. Eles não acreditavam mais que o Senhor ele poderia fazer algo para poder socorrer a sua vida naquele período ali, naquele momento ali. É quando Deus ele de antemão já tinha falado para Josué de madrugada. Antemão o Senhor já tinha falado para Josué, conforme nós vemos em Josué no capítulo 1, que Deus já tinha orientado a Josué. Josué, organiza o povo, pega 12 líderes do povo, coloca esses como representantes do povo, e dentre esses aí, eles vão pegar pedras, 12 pedras, de dentro do Rio Jordão, porque os sacerdotes vão pisar no Rio Jordão e vai se abrir o Rio Jordão. E eu vou segurar o Rio Jordão, e eles vão caminhar ali aos pés enxutos e vão parar lá no meio. E quando eles pararem lá no meio, pego aquelas pedras ali, que eu vou precisar dessas pedras para que sirvam como um memorial, para que a fé não só dessas pessoas que lá estarão, mas futuramente que nascerão, acreditarão que eu sou o Deus de Israel. Então Deus é Deus do impossível. Deus ele vai sempre se mostrar como Deus do impossível quando nós seguimos a sua voz e nos aproximamos dele com fé. Deus vai sempre socorrer a nossa vida em todos os momentos que nós possamos enfrentar as dificuldades na vida. Em todos os momentos que iremos enfrentar dificuldades nesta vida, Deus vai se apresentar como Deus do impossível quando nós buscarmos a sua ajuda nos momentos difíceis. No ponto 2 deste tópico 1, informa sobre a bênção do tempo da ceifa. Os israelitas chegariam a Canaã no tempo da bênção, pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos. Veja que, mesmo em meio a essa dificuldade, mas Deus fez com que o povo ele chegasse num período fértil.
Aquela terra que ia ser conquistada estava num período fértil. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas guerras, em meio a tantos conflitos, Deus ele traria bênçãos, Deus ele traria benefícios, Deus ele traria resultados benéficos para todo aquele povo. Simplesmente depois do momento da dificuldade viria a bonança. Nós vemos que é assim que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Nós vemos que uma tempestade ela pode vir com todas as suas dificuldades, mas depois ela passa, aí vem a calmaria, vem a brisa, vem um clima bom depois daquele período de tempestade. Deus ele sempre vai estar no controle de todas as coisas. Mesmo depois da tempestade, depois das dificuldades, vem a vitória. Depois de um momento difícil, vem um momento bom. Não esqueça disso. Quando você confia no Senhor, o momento de dificuldade pode vir, mas ele não será eterno. O momento de dificuldade ele é passageiro, mas o momento da bonança será vindo depois e será um tempo mais duradouro que o período da dificuldade. E no ponto 3, o milagre da travessia do Jordão. Quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram as águas do rio, Deus começou a realizar o milagre. Não mais como a travessia do Mar Vermelho, em que foi aberto um caminho no mar, tendo as águas se ajuntado de um lado ao outro, fazendo-se dois muros. O Altíssimo, nesse caso, criou uma enorme represa no curso do Jordão, interrompendo o curso da água. Quando o leito do rio ficou seco, o povo passou. Isso faz lembrar a providência de Deus em remover obstáculos. Há situações em que ele intervém abruptamente, como no milagre do Mar Vermelho. Noutros momentos, porém, como aqui, o Senhor age com mais vagar. Ou seja, há momentos que Deus ele vai agir de forma milagrosa dentro da dificuldade. E há momentos que Deus vai agir de forma milagrosa antes da dificuldade. E há momentos que Deus vai agir não chegando nem a dificuldade se apresentar para nós. Ou seja, Deus ele sabe o momento certo para agir e a forma correta de agir. Então não devemos questionar a Deus da forma como ele tem que agir. Nós devemos sim confiar naquilo que ele vai fazer, porque ele é Deus sábio, ele é um Deus poderoso e ele sempre fará o melhor para nós. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então Deus sabe fazer as coisas melhor do que qualquer ser humano aqui desta terra. E quando Deus ele age de uma forma maravilhosa. Graças a Deus por isso. E chegando aqui ao tópico 3, o evento para não esquecer do ponto 1 do tópico 3, o memorial de Deus, é este ponto aqui que eu vejo como ponto-chave desta lição. Deus falou a Josué para que chamasse um homem de cada tribo, a fim de que tomasse uma pedra do leito do rio e erigisse um memorial em Gilgal, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, eles lhe narrassem a história da travessia do Jordão para a glória de Deus. Gilgal significava o lugar de restaurar profetas. E Gilgal chegou-se a armazenar ali as pedras como um memorial, aquele lugar de restauração.
Ou seja, tudo aquilo que Deus estiver fazendo em nossa vida como benéfico, nós não devemos esquecer. Nós devemos ter um lugar em nosso coração, em nossa mente reservado. Porque quando vier os momentos difíceis, aquelas memórias maravilhosas da ação de Deus, das vitórias que Deus nos deu, das coisas maravilhosas que o Senhor agiu ao nosso benefício, em nosso favor, Ele vai ajudar a resgatar a nossa fé de novo. Ele vai ajudar a trazer boas lembranças para nós de novo e fortalecer a nossa fé para nós enfrentarmos futuras dificuldades. Às vezes, nós não teremos as Escrituras em nossas mãos. Nós vemos ali vários exemplos na Bíblia, por exemplo, Paulo e Silas, eles estavam presos e não estavam em um culto, eles não tinham as Escrituras em suas mãos, estavam, pelo contrário, totalmente presos, com grilhões em seus braços e em seus pés, e em cadeias, totalmente presos ali. Mas a Bíblia diz que eles começaram a cantar e orar. Estavam cantando e orando, buscando ao Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo a Deus. Eu tenho certeza que eles fizeram isso com boas lembranças, lembrando as coisas que Deus fez nas suas vidas, lembrando as coisas que Deus estava agindo na sua vida, e eles começavam a cantar e louvar ao Senhor. Então, quando nós trazemos isso para o nosso coração, nós conseguimos orar mais forte, nós conseguimos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer o nome do Senhor em meio às dificuldades. Fazendo isso, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo, e o anjo quebrou aqueles grilhões, quebrou aquelas cadeias, rompeu com todas aquelas cadeias, dando livramento, dando liberdade aos seus servos. Então o Senhor nos ensina aqui, através deste texto, que quando nós estivermos passando dificuldade, guardamos essas informações quando o Senhor for nos dando a vitória, lembrando em detalhe o que o Senhor fez, para quando nós passarmos algo difícil lá na frente, nós conseguimos alcançar um gás de força espiritual, conseguimos ter ânimo para enfrentarmos dificuldades novas, porque nós iremos precisar. Então Deus, sabendo disso, Ele fala, guarda como um memorial, para as pessoas futuras conhecerem o Deus que está com vocês hoje. E para nós adiantarmos aqui, vamos à conclusão. A travessia dos filhos de Israel pelo Jordão constitui-se um marco histórico para os hebreus, pois demonstrava a boa vontade de Deus para com o seu povo, a conceder-lhe uma terra que manava leite e mel. Esse evento nunca deveria ser esquecido por aqueles que passaram a pé enxutos, assim como as gerações futuras, e também por aqueles que eram inimigos de Israel. Com visão espiritual aguçada e fé, todos os obstáculos naturais serão transpostos para a glória do Senhor. Então, que o Senhor abençoe cada um de vocês que estão nos ouvindo neste momento. Amém.